Bom dia, boa tarde ou boa noite, gurizada, todos vocês aí, né? Ao som de Anti-Flag, Brandenburg Gate, vamos falar hoje sobre a ordem mundial. Flag com participação de Tim Armstrong. Eu escolhi essa música porque ela fala da divisão, ela fala do portão de Brandenburgo, onde passava o muro de Berlim, e da divisão entre o leste e o oeste na época da Guerra Fria. Claro que tem um sentido mais musical, mais poético, mas foi o punk rock que me trouxe para a geografia, e através da geografia eu vou levar o punk rock para o mundo, certo? Pode ver, Fran. Então, parar aqui. Seguindo, pessoal, sobre ordem mundial, a gente falou já lá nas aulas, lá na primeira aula do ano, sobre geopolítica, né? E geopolítica, ela é o estudo da divisão das relações de poder entre os países, da distribuição desse poder, né? E ordem mundial nada mais é como esse poder está configurado, né? E esse poder que a gente está falando é o poder econômico, poder militar, poder político. E o poder econômico e o poder militar, eles estão diretamente relacionados com o poder político, poder de influência de um país sobre os outros, tá? Ao longo da história, teve várias ordens mundiais, esse poder ele alterou de mãos, né? Teve vários impérios que surgiram, que acabaram, né? Só para ter uma ideia que trouxe esse mapa, é o mesmo que está no polígrafo que eu disponibilizei para vocês, só para você ter uma ideia como é que era a ordem mundial ali no período pré-Primeira Guerra Mundial, né? Com o Reino Unido sendo o principal país, o Reino Unido sendo a principal potência mundial, né? Claro que tinha ali a França também, os Estados Unidos ali começando sua influência, mas a gente tinha um período que era quase que unipolar ali no mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda tinha uma ordem multipolar, com vários países surgindo como potências, Estados Unidos, União Soviética, Alemanha, Reino Unido, França se mantendo, né? E na Segunda Guerra Mundial, a gente teve a disputa ali, né, entre os aliados e o eixo. Os aliados, principalmente formados por Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, derrotaram o eixo que era formado por Alemanha, Itália e Japão, principalmente. Então, os países do eixo ficaram destruídos, os países dos aliados, né, desses quatro principais, União Soviética e Estados Unidos, despontaram como as grandes vencedoras. Apesar de Reino Unido e França estarem do lado vencedor, eles foram muito bombardeados, muito destruídos. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa uma nova ordem, uma ordem chamada de ordem bipolar, porque tu tem um mundo dividido entre um bloco capitalista influenciado pelos Estados Unidos e um bloco socialista influenciado pela União Soviética, certo? Esse bloco ele durou até o final da União Soviética, ali em 1991. Já estudamos sobre isso, tem um material aí disponível no Google Sala de Aula de vocês, então não vou me apegar muito nisso. Quero falar mais sobre a ordem mundial atual, né? Daí tu pensa, acabou o mundo bipolar. O mundo ficou como, né? No início se pensou que o mundo era unipolar. Por quê? Né? Porque quando acaba o mundo bipolar, acabou o bloco socialista, a União Soviética não é mais uma potência, nem existe mais, Estados Unidos desponta como a única potência, a única grande potência hegemônica, né? Acontece que, do ponto de vista militar, isso é verdade. No campo militar, os Estados Unidos se tornou a única potência, grande potência mundial, até ali a década dos anos 2000. A partir de então, começou a aumentar o poder militar da Rússia, de novo, da China, mas pegar o período dos anos 90, anos 2000, os Estados Unidos é a grande potência, ninguém batia contra. Já do ponto de vista econômico, daí sim, o mundo ele era um mundo multipolar, porque quando acaba a Guerra Fria, acaba o mundo bipolar, tu tem os Estados Unidos como grande potência capitalista? Tem. Só que tu também tem ali a Europa Ocidental, né, a União Europeia principalmente, o Japão, como grandes potências que cresceram muito nesse período entre a década de 50, 60 até o início dos anos 90. Então os Estados Unidos, apesar de ser a grande potência econômica mundial, ela não tem uma área de influência dela direta, não abrange o mundo todo. Porque tem uma área de influência forte da Europa, uma área de influência forte do Japão. E o conflito leste-oeste, o conflito leste socialista contra o oeste capitalista, era assim que era chamado, ele deixa de existir, mas se transforma em conflito norte-sul.
Por que conflito norte-sul? Vamos olhar esse mapa aqui. Ele tem uma linha vermelha dividindo entre norte e sul, como se fosse um equador, uma linha do equador, só que um equador econômico, certo? Os países do norte ali são os países centrais, os países desenvolvidos, os países ricos. Os países do sul, os países periféricos, tá? Claro que pegar alguns outros mapas, ele passa essa linha ali, ele contorna ao norte da Rússia, coloca toda a Rússia ali e o leste europeu como o sul, tá? Mas isso tem uma variação dependendo do autor que fez a publicação. Mas no geral é assim, ó. Então, essa divisão norte-sul econômica te coloca países do hemisfério sul geográfico, como Austrália, Nova Zelândia, no hemisfério norte econômico, por serem desenvolvidos. E coloca países do hemisfério norte geográfico, como China, Mongólia, Índia e Egito, no hemisfério sul econômico, certo? Por não serem ricos, por serem nações ainda em desenvolvimento, certo? No contexto do final do mundo bipolar, a multipolaridade ela se define assim, ó, tu tem 3 grandes potências com sua área de influência, né, que são centros da economia mundial influenciados pelos Estados Unidos, influencia toda a América, a Europa Ocidental, que pega ali a Europa Oriental, bota ali a Rússia, depois do final da Guerra Fria, bota ali o Oriente Médio e a África, e tu tem toda a bacia do Pacífico, principalmente o Sudeste Asiático, a Oceania, sob influência direta do Japão, que é uma grande potência também marítima, econômica, industrial ali no Oriente, certo? Só que, pessoal, vai mudando isso, é muito mais complexa essa relação nesse período pós-Guerra Fria, porque tu tem agora a China cresceu muito, é o país com maior crescimento econômico nas últimas décadas, então a gente não está falando assim de teve um ano ou uma década de grande crescimento econômico. A China cresceu em média 10%, o PIB dela, 10% ao ano, durante 30 anos, durante 1980 e 2010. Nessa última década ela diminuiu um pouco ali, talvez em 7% o crescimento, que ainda é muito acima da média mundial. Então a China se tornou hoje o segundo maior PIB do mundo, não é considerado um país desenvolvido ainda, porque ainda tem muita desigualdade, tem muita pobreza, mas é o país que teve maiores avanços sociais também nesse sentido. Claro que tem ainda mazelas como qualquer outro país emergente, certo? Mas ela tem desenvolvido muita tecnologia e ela tem investido muito em outros países. Então eu botei ali a área de influência direta da China como basicamente toda a Ásia e toda a África, apesar de que dava para aumentar aquela área pontilhada amarela que eu botei ali, no Brasil, na América toda, no mundo todo, na verdade, tem relações econômicas com a China, certo? Tem a área de influência direta da Rússia. Claro que é um poder econômico muito menor que a China, mas a Rússia, principalmente em questão militar, ela tem feito valer a sua posição ali no Oriente Médio, no leste europeu, pensa a questão da Ucrânia ali, né? O Oriente Médio, a relação da guerra da Síria. Então ela tem sido um país que nos últimos anos tem aumentado muito sua influência, principalmente militar, mas também não podemos deixar de esquecer que é um dos grandes produtores de petróleo e gás natural do mundo, inclusive a Europa Ocidental depende do gás europeu para se manter, certo? E aqui, né, uma outra potência emergente, o Brasil, na América do Sul. Ela pegou ali uma fatiazinha da área de influência direta dos Estados Unidos. Por quê, pessoal? O Brasil ele é o maior país, é metade do território da América do Sul, ele é metade da população da América do Sul, é o país mais industrializado. As empresas brasileiras, elas ocupam um espaço importante nos mercados dos países da América do Sul. Claro que nos últimos anos o Brasil um pouco abdicou dessa influência para não bater de frente com os Estados Unidos, uma questão diplomática de mudança de governo, porém ele dá para se dizer que é uma potência emergente, em declínio, né? Escolheu esse declínio, porém pegar ali desde os anos 90 até metade dessa década agora, até 2015, 2014, esse poder do Brasil sobre os outros países estava aumentando a ponto de alguns países vizinhos definir isso até como um certo imperialismo, certo? E dá para ver o quão complexo é essa relação, né? Porque, vou pegar aqui o marca-texto, porque a gente pega ali, ó, pega o Oriente Médio, tem influência da Rússia, da China, da Europa, né? Tudo ali no mesmo lugar, então são locais mais complexos estrategicamente, né? Tu tem ali sobreposição de áreas de influência
Então, aqui também. Hoje, claro que esse mapa ele é genérico. Se a gente fosse explicar mais certinho na cartografia, teria que ter vários mapas, zonas de influência de cada país. E está faltando aí a Índia, está faltando outras potências emergentes importantes. Mas, no geral, o mundo multipolar se caracteriza por ter uma complexidade maior na relação de poder, né? E às vezes o poder econômico se sobressai, às vezes o poder militar, às vezes o poder diplomático, né? Que também está relacionado com os outros dois. É isso. Tentei ser breve aí na explicação, mas espero que tenham gostado. Certo? Qualquer feedback aí, qualquer dúvida também, entre em contato aí pelas plataformas do Google Sala de Aula. Certo? Um beijo no coração, gurizada. E vamos lá, então. Falou!